São a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Inicia aqui uma nova série de vídeos para vocês aí das redes sociais. Vamos falar agora sobre o caráter cristão. É muito importante nós compreendermos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. E peço que você acompanhe toda essa série de vídeos, porque vai engrandecer seu conhecimento, a sua vida e a sua fé. Isso aqui é para engrandecimento da sua fé. Então veja bem, a palavra de Deus diz lá em Efésios 4, a partir do verso 11, e Ele mesmo, que é Cristo, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, essa medida aqui do varão perfeito, aqui que para o aperfeiçoamento, do ser humano, a medida do varão perfeito, está falando de quê? Está falando de caráter. Não está falando de coisa, o nosso aperfeiçoamento é de caráter, transformação é de caráter. Então veja bem, aqui está dizendo que Jesus ele deu uns para pastor, outros para profeta, outros para doutor, ele deu nós para os ministérios. Então uma coisa que diz, eu recebi o ministério, nós não recebemos ministério nenhum. O pastor ele é levado ao cargo, ele é dado ao cargo, Cristo nos deu ao cargo. Então nós não somos mais de nós, o pastor ele não é mais dele, ele é de Cristo. Eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo agora por Cristo, eu vivo por Cristo e para Cristo, Eu vivo para cumprir as ordenanças dele, a missão que ele me deu. Então o pastor, ele não vive mais para ele vive agora para Cristo, porque ele foi dado a um cargo, ele foi levado a um cargo, ele não recebeu o cargo. O cargo é que recebe ele, E aí, Cristo fez isso tudo para quê? Para aperfeiçoamento do santo. E esse aperfeiçoamento acontece no caráter das pessoas. E primeiro no caráter do pastor. O pastor tem que ter caráter, o pastor não pode ser uma pessoa sem caráter, porque ele, antes dele pregar o aperfeiçoamento do santo, ele tem que estar aperfeiçoado, o caráter dele já tem que estar transformado. É o que nós vemos hoje aí, um caráter completamente desviado da conduta cristã, porque muitas vezes as pessoas que estão nos cargos não conseguem viver o caráter de Cristo, não se entregam às coisas, eles querem viver para si mesmo e não para Cristo. Esquece que a pessoa, depois de ser levada ao cargo, ele não pertence mais a ele pertence ao cargo, ele pertence a Cristo, que é o dono do cargo. Então nós que recebemos um cargo como levado, nós não recebemos um cargo, fomos levados a um cargo, nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos agora para Cristo, para viver o ministério que Ele nos deu. Isso que nós vivemos agora para Cristo. Então, primeiramente, o pastor, o líder precisa ter o seu caráter aperfeiçoado para ele pregar o aperfeiçoamento também dos santos, para que o santo está dizendo quem é a igreja, para que a igreja tenha o seu caráter aperfeiçoado. E aí, antes de querermos mudar o caráter dos políticos, das pessoas que estão aí corrompidas no meio do mundo, da política, igual a gente vê nesses tempos aí de eleição, a igreja querendo aperfeiçoar o caráter dos políticos, aí envolvendo em política, nós temos que aperfeiçoar o caráter dos santos primeiro. Nada adianta querer aperfeiçoar o mundo sem o santo estar com o caráter aperfeiçoado. O que nós vemos hoje é um desvio de caráter, de conduta coletiva. É inimaginável que uma pessoa que tem um caráter de Cristo, ele vai se envolver em política cheia de corrupção, como a gente vê aí,
ter nosso caráter aperfeiçoado. Se o caráter do santo da igreja está tão corrompido quanto o caráter lá do mundo, né, dos políticos envolvidos em corrupção, envolvidos em mentira, e o que mais choca é que a gente não vê ninguém hoje que roubaram, que foram aí fragados roubando, pedir perdão. Arrependido não tem arrependimento. Eles contratam advogado e advogado para defender eles e querem passar como inocentes. E a igreja está com esse caráter também coletivo distorcido. E o pior de tudo, quando a gente vê igrejas, né, inteiras com caráter distorcido, quando a gente olha, por exemplo, a gente vê aí a igreja que tem um canal de televisão, a emissora é da igreja, né, ou é do pastor, não sei, mas seja da igreja, seja do pastor, a gente vê uma igreja com os programas tão mundanos como das outras emissoras. Quando nós combatemos aí a influência maligna e mundana da Rede Globo entrando nas casas, nas televisão, influenciando aí as famílias a pecar, a prostituição, a destruição, a gente vê uma emissora evangélica tendo os mesmos programas tão mundanos como das outras emissoras. A gente vê aí reality show aí na Record, aí, que é a emissora da Igreja Universal, né? Ou do pastor, não sei, da igreja, mas mesmo assim a igreja, porque o pastor não foi dado o cargo, o pastor não, a vida do pastor não é mais dele, é agora de Deus. A gente vê essa emissora com um reality show aí tão mundano como das outras emissoras, levando isso para dentro das casas, das famílias, influenciando as famílias a pecar. É mesmo que a pessoa diz assim: olha, eu não uso droga, eu não uso cachaça, eu não fumo, mas eu vou vender fumo, vou vender cachaça, não tem nada, não é eu que estou usando. Eles podem usar, quer dizer, a emissora lá da igreja universal pode levar os programas mundanos para dentro dos lares das pessoas e está tudo bem. Eles não, eu não vou me prostituir, mas eu posso levar a prostituição. Eu não vou me prostituir, mas eu posso influenciar as pessoas à prostituição. Então, veja bem, o caráter aí coletivo mundano está dentro dos ministérios, dentro das igrejas. Isso precisa ser mudado. Eu digo aí para a Universal, para o pastor Edir Macedo, muda seu caráter, o caráter da sua emissora. Porque isso aí, nada disso pertence a você. Você mesmo tem o testemunho aí que você não tinha nada, você era pobre. Tudo isso foi Deus que te deu. Se foi Deus que te deu, então usa para o bem, não para o mal. Não usa para a destruição das famílias, mas assim, para que a edificação das famílias. Então, de nada adianta pregar para o mundo ter um caráter transformado, né? Se as próprias igrejas estão com caráter tão destruído, tão desviado da conduta cristã quanto o mundo. Darei contar no próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês.